Estamos de volta aí já anunciando o papo com o Serginho Sete Câmara, 21 anos, piloto de Fórmula 1 da escuderia, piloto de teste das equipes da escuderia AlphaTauri e também da RBR, membro do time de jovens pilotos da Red Bull. É jovem, mas já com uma grande rodagem, de apenas 21 anos. Conseguiu os pontos necessários aí para a superlicença, que são documentos exigidos para pilotos correrem na Fórmula 1. Serginho convidado pelo condutor da RBR, e aí deixou a McLaren, né, e o último brasileiro a disputar a Fórmula 1 foi Felipe Massa, e em caso de indisponibilidade de algum desses pilotos aí, o Serginho seria acionado para correr, que a gente torce muito. Serginho, direto do Japão, bom dia para nós aqui, boa noite para você aí, um prazer recebê-lo aqui no 98 Esportes. O prazer é todo meu, de estar falando aqui com vocês, obrigado pelo convite, e é isso aí, vamos estar falando aí. Ó, Serginho, não dá para não abrir esse papo com você falando dessa paralisação de tradicionalíssimos grandes prêmios que aconteceram ao longo dessas últimas décadas de forma ininterrupta, e que agora a paralisação inclusive fez com que várias etapas do Mundial de Fórmula 1 fossem adiadas. Mesmo com pouca idade, imagino ser uma pessoa extremamente interessada nos assuntos. O que você ouve dos membros da sua equipe sobre o impacto dessa paralisação em todo o processo da temporada desse Mundial de Fórmula 1, Serginho? Então, é uma indefinição muito grande. Acredito que até as pessoas que tomam as decisões têm suas incertezas. É uma situação muito delicada que acredito que poucas pessoas poderiam ter vivenciado algo parecido, né? Então, até na parte de administrar o evento e tal, é uma coisa que eu acho que nunca aconteceu antes com a Fórmula 1, uma temporada, várias corridas serem canceladas, e enfim, existe uma indefinição. A ideia é de que volte em junho, né? Junho e julho, porque é a previsão que as equipes fazem de que a onda já estaria numa decrescente, mas nada é certo. Pode ser realmente um ano onde não tenha mais corridas, ou apenas no finalzinho do ano algumas etapas, no pior dos casos. CJ, Eduardo Panzi e Alexandre Silva. Vamos lá, Serginho, CJ que está falando, prazer falar com você. E aí, CJ, prazer. Beleza, bom dia aqui, boa noite aí. Aí vai até uma dúvida de um leigo, e eu estava acompanhando, obviamente, a sua carreira de Fórmula 3, Brasil, Europeia, depois Fórmula 2, vem numa crescente, ficando em quarto lugar no ano passado. Aí você chega para ser piloto de teste da Fórmula 1. 21 anos, obviamente, muito novo, mas, se não me engano, os pilotos da Red Bull também são novos, né? O Verstappen tem 22, não é isso? 23 anos? Isso. Eles 22. Acho que 22. Isso, 22 anos, pilotos novos. Aí, como é que é dentro da sua cabeça esse planejamento? Pô, chego como pilotos de teste e você coloca um prazo, um contrato que você vai se cumprir, obviamente, mas você fala assim, não, meu interesse em ficar aqui como piloto de testes é tanto tempo. Depois eu tenho que ser... Como é que é isso? Como é que você trabalha isso dentro da sua carreira e dentro da sua cabeça? Bom dia. Uma ótima pergunta. Eu acho, assim, um contrato de piloto de teste e reserva que eu faço, eu também vou estar indo para várias corridas cobrindo a função de piloto reserva, porque eu já obtive a superlicença, então eu poderia guiar o carro de Fórmula 1 num grande prêmio, se precisasse. Essa função ela pode ser compartilhada com outros calendários meus. Então, por exemplo, aparece uma oferta para eu me profissionalizar, vou usar um exemplo, que é a Fórmula E, né? Que é hoje em dia, depois da Fórmula 1, a categoria mais relevante que tem. Eu posso compartilhar as duas funções, porque a Fórmula 1, ela só acontece, eu só preciso realmente de ir para a pista se eu fosse ativado, entendeu? Se tivesse um problema com outro piloto e tal. Então, já aconteceu várias vezes que esse tipo de função é compartilhada, porque às vezes você não quer dar exclusividade para um papel
onde não necessariamente você vai estar correndo. É uma ótima função, eu sou novo, eu quero estar com o pé dentro da Fórmula 1, eu quero fazer com que coisas boas possam acontecer, né, dar espaço para sorte também. E ao mesmo tempo fazer um campeonato à parte, que eu estou fazendo, inclusive, eu estou aqui no Japão, inclusive, porque eu vou correr um campeonato que chama Super Fórmula, que é um campeonato que a Red Bull coloca bastante pilotos dela. É um carro mais próximo da Fórmula 1 hoje em dia, em termos de velocidade. E vou estar fazendo justamente isso, compartilhando minha função de reserva com esse outro campeonato. E no futuro posso estar compartilhando com algum outro campeonato. Então, é feito dessa forma. Boa noite para você que está aí no Japão, bom dia para nós aqui. Bom dia. A gente já passou por Rubens Barrichello, Felipe Massa, Bruno Senna, dentre outros, e sempre que tem um piloto brasileiro na Fórmula 1, sempre vem o Ayrton Senna, comparação, o novo Ayrton, igual no futebol tem um novo Pelé, enfim, um novo Ronaldinho. Você está preparado para daqui a pouco, dependendo da sua competência, eu acho que a própria contratação para ser um piloto de teste de reserva já mostra, mas dá sorte também para quando virar o piloto brasileiro na Fórmula 1, conviver com esse tipo de comparação com Ayrton Senna? Então, essa aí, assim, acho que ainda eu tô um pouco, sabe, a partir do momento que você entra na Fórmula 1, ainda assim, um piloto precisaria obter resultados muito bons para, acho que, começar essas comparações e para que exista realmente um preparo, sabe, psicológico específico para isso. Existe já um preparo psicológico feito, porque é um esporte, como geralmente nos esportes, existe muita cobrança, né? Você até falou aí, e obrigado, inclusive, pelas palavras, mas de que a contratação da Red Bull, né, prova de alguma coisa. Mas acontece que, pelo menos no esporte que eu vivo, você tem que diariamente estar provando que você merece estar ali, sabe? A memória é muito curta. E acredito que em outros esportes também é a mesma coisa. Então, eu já estou acostumado com isso, mas pode ser que sim, espero que seja o caso, né, de que eu venha a correr na Fórmula 1, ter bons resultados e que existam essas comparações que depois existe uma forma de lidar com isso. Eu acredito que eu não teria nenhum problema, é só, enfim, não tô lá ainda, acredito, mas é possível que aconteça, né, é um esporte que se destaca no Brasil, as pessoas, né, têm bastante paixão por automobilismo, sim. E isso pode acontecer, se um cara vai para a Fórmula 1, o brasileiro vai para a Fórmula 1 e tem bons resultados, ele começa a ter seguidores que cobram, né? Então, isso aí, e com certeza eu teria que fazer um preparo à parte para isso aí, para não estar oscilando ao longo da temporada ou ter um momento de baixa na carreira, enfim. Alexandre Silva. É o Alexandre, prazer receber você aqui no 98 Esportes. Voltando ao assunto, né, das paralisações do coronavírus, a gente tá notando que a Fórmula 1, ela tá bem empenhada aí em fazer campanhas e tal. É interessante, o Lando Norris, né, que é piloto da McLaren, fez uma brincadeira lá no Instagram falando para raspar o cabelo, pedindo de doações, né? A Mercedes está desenvolvendo, né, respiradores e tal. Tem mais campanhas dessa forma? O pessoal da Fórmula 1 realmente está engajado aí com doações, com campanhas para tentar ajudar, né, financeiramente? Tem mais pilotos envolvidos nisso aí, Sérgio? Você pode falar pra gente? Serginho, clica no microfone aí, por gentileza, que ele fechou aí, agora sim. Desculpa. Aí, agora sim. Alexandre, obrigado pela pergunta. Aí, pronto. Obrigado pela pergunta. Tem sim, uma movimentação muito grande feita, né, pelas equipes e pilotos da Fórmula 1 para criar conscientização e para gerar recursos no combate dessa pandemia. Acredito que o maior impacto está sendo as equipes, né? Elas estão fazendo esses respiradores, que eu achei interessantíssimo. Eu, para te falar a verdade, não tenho muitos detalhes. Eu, como na função de piloto, houve um distanciamento, né? Porque a minha função ela não está sendo cumprida. Era para eu estar uma hora dessa, quem sabe, lá na Inglaterra fazendo simulador pela equipe, mas eu não estou. Então, eu não estou 100% por dentro, porque né, as equipes de Fórmula 1 estão sendo usadas para fazer respirador, né? A função de piloto praticamente sai desse contexto. Então, a gente, né, eu fiz minhas próprias publicações na internet e tal, sobre isso,
e procuro saber um pouco pela equipe e tal, mas achei que essa foi mais interessante. Eles estão fazendo esses respiradores, porque algumas equipes já foi inclusive aprovado o equipamento que eles fizeram, e os pilotos, só que assim como na maioria dos esportes, procurando ser um exemplo e espelhar os conselhos das autoridades, né, ou da opinião que eles têm, enfim, ou falar da opinião que eles têm, e essa tem sido a ação, acho que é muito importante, né, nesse momento tem que mudar o chip mesmo e fazer esse tipo de coisa. Ô Serginho, ainda sobre essa questão do envolvimento de pilotos e de equipes nesse processo da pandemia, sabe-se muito bem que gira um volume de dinheiro absurdo na Fórmula 1 e há uma pressão para que pilotos, aliás, há uma pressão no futebol para que jogadores se envolvam, se posicionem sobre o problema ou até mesmo que ajudem, né? Entre vocês, pilotos, também há esse movimento? Você nota, através dos contatos que você tem, que há um movimento também das equipes, você acabou de citar equipes que estão fabricando ventiladores, mas há um movimento entre as equipes, pelo que você conversa com seus colegas pilotos, e até entre pilotos, para que algo seja feito em prol das pessoas que mais necessitam, que não têm tanto acesso à higiene, a tudo que é tratado e que é fundamental para as pessoas evitarem serem contaminados? Sim, o que eu vi, na verdade, foi o que a maioria das pessoas que seguem os fanáticos vem também pela rede social. O meu ambiente, ele não eu não vivo um contexto de piloto de Fórmula 1, não sou piloto de Fórmula 1, eu sou piloto reserva de Fórmula 1. Então, assim, eu vivo com os pilotos que eu corro de Fórmula 2, os amigos que eu tenho com uma geração mais jovem. Eu não tenho um contato, eu não converso no WhatsApp com o Hamilton. Então, por exemplo, eu não sei exatamente, mas eu vejo pelas redes sociais que sim, que fazem essas doações. Eu vi agora no tênis também, o Djokovic doou lá uma boa quantia. Agora até esqueci o país dele, desculpa. Mas, enfim, eu vi que alguns pilotos de Fórmula 1 também abriram mão do salário, da McLaren, e de outras equipes também querem fazer, alguns vão anunciar, outros não vão. Muita gente também contribui, mas prefere não, pelo motivo que seja, não anunciar nada. Mas acho que seja normal, né, um acordo. Todos os acordos no mundo, em vários contextos, vão ser reajustados, né, nesse momento. Qualquer acordo vai ser reajustado. Poucos acordos poderiam prever algo assim. Alguns contratos já têm previsto um certo desastre como esse, uma força maior, né? Mas vários outros não. Então, isso faz parte, né? Um reajuste, abrir mão do salário ou não abrir mão e doar diretamente, coisas assim. É uma iniciativa importante, afinal de contas, a gente não está correndo. Vários desses pilotos recebem um salário muito grande e podem abrir mão, sim, até para ajudar as próprias equipes, né? O Djoko é sérvio. O Serginho, no futebol, nós temos olheiros, nós temos empresários, automobilismo e aí também direcionando até a Fórmula 1. Existem esses bons olheiros ou vamos falar a verdade, que quem tiver bons empresários vai no quem indica e consegue cavar essa vaga na Fórmula 1 ou em qualquer outra categoria, mas utilizando a Fórmula 1, que é onde você está hoje como piloto de teste. Precisa-se de um empresário, nós temos bons olheiros espalhados e à medida que você vai galgando degraus maiores, você vai conquistando e isso vem naturalmente? Então, existe olheiros sim, mas são pouquíssimos. Né? O caso do Hamilton foi um caso de olheiro, por exemplo. Os caras pegaram ele lá do kart, o próprio Ron Dennis praticamente pegou lá do kart e fez a carreira dele. O Helmut Marko é um outro olheiro. Eu não consigo pensar em vários. São poucos os moleques assim que você vê que pega ele lá desde o início ou ainda no começo da categoria de fórmula e já encaminha. A maioria dos pilotos, eles vão com a própria estrutura dele, né, empresário, família, quem for, ou um grupo, às vezes investindo num piloto, desde que ele é criança. Então, eles vão fazer a carreira sozinho e quando está na boca da F1 já negocia direto com alguma equipe. Essa é a maioria dos casos, mas tem olheiro sim. Como é o meu caso, aconteceu. Em 2015 eu fiz bem na Fórmula 3, entrei para a academia de jovens pilotos da Red Bull, uma coisa assim, inesperado. O cara viu correndo e me selecionou, mas são poucos os casos. Eu acredito que não tão frequente quanto no futebol, porque é um sistema diferente de esporte. Acho que no futebol
eu posso estar entrando aqui numa área que eu não conheço muito, mas em outros esportes, né, a Fórmula 1 é um esporte, o automobilismo é um esporte que requer um investimento, né, ou seja, só para entrar lá existe uma certa dificuldade. Então talvez um empresário não consiga abrir uma vaga com tanta facilidade, só por ter contatos, como teria em qualquer outro esporte, né, normal. Então, por conta disso, isso não acontece tanto. Só quando esse empresário tem um recurso embutido. No caso do Helmut Marko, ele representa a Red Bull e ele, por isso, pode simplesmente escolher quem ele quiser. Porque tem uma marca por trás. Du, fui levar meu filho para correr, para brincar no kart. Ele ficou entusiasmadíssimo e tinha um pai cuidando do kart do filho, assim, e tal. Aí meu filho virou para mim e falou: papai, compra para mim. Aí eu falei: ô filhinho, papai não consegue comprar o pneu. Aí virei pro pai do lado e falei: amigão, seu filho, o menino tinha 8 anos, seu filho corre aí? Ele corre. A pista fica até ali perto da Cidade do Galo, ali, né, passando o CT do Atlético. É lá que eu treino de vez em quando eu tô lá. Isso, levei, exatamente depois ali, antes de Pedro Leopoldo e tal. Aí eu cheguei lá, meu filho me pediu, eu falei: não tem condição. E virei pro pai que tava lá, falei: amigão, como é que é esse esquema aí? Ele falou assim: é um esquema de muito dinheiro. Para manter isso aqui é 25 mil por mês. Eu falei: vambora, Rafa, vamos jogar bola na rua, vamos sair daqui. Tá no esquema forte. Isso é inclusive uma pergunta que várias pessoas me fazem: por que não tem piloto brasileiro na Fórmula 1? Teve 50 anos de piloto brasileiro na Fórmula 1. Os preços do automobilismo no Brasil, né, o automobilismo é um luxo. Então, geralmente a primeira coisa que as pessoas começam a cortar quando existe uma certa crise, né? A gente vê uma queda na participação muito grande quando a economia é afetada. Na minha época, né, eu falo como se eu tivesse 40 anos de idade, mas é realmente assim, na minha época, seja 10 anos atrás, quando eu corri de kart, os preços eram elevados, mas hoje em dia manter o kart é muito mais elevado. E quando o piloto precisa ir para a Europa, se estabelecer, buscar resultados, enquanto ainda não consegue patrocínio e tal, é mais difícil ainda, né? Porque a conversão em euro, em dólar, se ele quiser correr nos Estados Unidos. Então é um esporte que fica afetado por conta disso. Até mesmo no Brasil, os preços são muito altos. Menino de 8 anos de idade, esse preço aí que você falou, é bem longe, por exemplo, do que era na minha época, com 8 anos de idade, né? Um kart simplesinho, num gerador de 5 cavalos e meio, que não era para ter esse custo todo. Mas enfim, é uma brincadeira muito cara mesmo, e eu, por exemplo, meu filho, se ele quiser saber de ir pro cartódromo, eu vou falar: sai fora, ele vai fazer o que você quiser, qualquer coisa, mas automobilismo eu já vi que não eu não já passei por aqui, já uma geração já basta. Já basta. Se seu filho quiser correr, você fala: não, vai lá, o vovô é presidente do Atlético, vai jogar futebol, não é barato. Ô Sérgio, eu tenho uma curiosidade. Vou botar ele levar ele no videogame, videogame. Melhor. Videogame. Eu tenho uma curiosidade, como telespectador de automobilismo, e a primeira vez que eu tenho a oportunidade de entrevistar um piloto de alto nível, nas décadas de 70, 80, o Niki Lauda era um piloto muito envolvido com a parte mecânica do carro. Depois, 80 e 90, o Ayrton Senna, muito envolvido. O próprio Schumacher sempre foi muito envolvido com a parte mecânica. É um caminho sem volta. Hoje não dá para ser um piloto de alto nível sem se envolver muito também com a parte mecânica do automóvel, ou ainda existem aqueles pilotos que chegam, sentam no carro, pilotam, depois vão embora fazer uma festa, descansar? Como é que é hoje o dia a dia de um piloto e o envolvimento dele com a parte mecânica do automóvel? Essa é uma pergunta interessante, Lu. Olha, os tempos mudaram, tá? Mas a base é mais ou menos a mesma. O piloto ainda pode fazer muito também fora do carro, né? Afinal de contas ele é o maior sensor no carro. Hoje em dia a gente tem um carro de Fórmula 1, não sei, mas deve ter uns 100, 200 sensores. É um absurdo. Tem sensor para tudo. Para dureza de tudo, para temperatura de tudo, para vibração de tudo, é impressionante. Então, frequência, enfim, e a partir desses sensores, eles conseguem, como se o carro tivesse vida, eles conseguem acompanhar o que o carro está fazendo, como o carro está se comportando, e até fazer previsões não só da confiabilidade do carro, de quando as peças vão quebrar, mas também de que alteração no acerto do carro poderia deixá-lo mais rápido. Mas o piloto continua sendo um grande sensor no carro. A grande verdade é essa. Um piloto que tem muito
Bom, perdemos contato com o Sérgio Sete Câmara, tá direto do Japão, participando com a gente do 98 Esportes, aqui nessa resenha, né, de manhã. Vamos chamar um intervalo rapidinho, então? Então, daqui a pouco a gente volta. Aqui. Isso tirou voltando. Dessa função do piloto sim, em dar o feedback do carro. Com relação ao negócio da parte mecânica, o carro de Fórmula 1 hoje mudou, né? Deixou de ser só tanto mecânico. Os carros de antigamente, eles tinham muita aderência justamente mecânica, né? A aderência que o pneu tem com o asfalto. E aí você conseguia mudar a dureza do carro, barra, mola, esse tipo de coisa, acerto mecânico, para melhorar essa aderência e o comportamento do carro na curva. Hoje em dia, com o passar dos anos, os carros da Fórmula 1 começaram a implementar mais e mais asas, né? A aerodinâmica, o downforce, enfim, e outros sistemas que deixaram o carro cada vez mais complexo também. Os sensores, a data, a telemetria. Então, hoje em dia, um piloto, em vez de fazer aquele negócio da mecânica, aparecer o piloto manchado de graxa e tal, ele tem que entender mais de computador. Ele tem que saber, pelo menos, fazer a leitura desses dados. Ele tem que saber olhar para o gráfico e imaginar aquilo ele fazendo na pista. Ou que momento ele fez na pista, onde vai aparecer no gráfico, em que amplitude, que tamanho. Tem que ter esse feeling, essa noção. Esse é o mais importante hoje em dia, entender o software de telemetria, sabe? E saber encaminhar a equipe nisso. Aí é nesse sentido que ele direciona a equipe e não mais tanto de sair do carro e falar, muda a barra, entendeu? Acho que Serginho, você chegou a guiar algum carro aspirado e qual a diferença que você notou entre um carro aspirado e um carro motor turbo? Qual a principal diferença nisso? Olha, primeiro, óbvio, por exemplo, em 2017, eu também guiei a Fórmula 3, que é aspirado, mas em 2017 eu guiei o F2, minha primeira temporada de F2 era um motor aspirado em V8. E na hora que a gente entrava na pista, o leigo, né, o fã que tava lá na bancada, mas que não sabe direito, ele achava que nós éramos a Fórmula 1. E quando a Fórmula 1 entrava, talvez eles percebiam que então era, mas a gente parecia mais a Fórmula 1 que a Fórmula 1, é isso que eu quero dizer. E era um barulho lindo, né? Eu acredito que faz diferença sim, eu particularmente sou um grande fã, mas é impressionante como nós nos acostumamos rápido a mudanças. Existe uma resistência inicialmente, mas a gente adapta muito rápido, a gente se acostuma. E um motor, né, que grita e tal, pode até ser que esteja errado, que a Fórmula 1 encaminhe nessa direção e vire, né, que se desligue um pouco da relevância de um carro de rua e que seja só um motor mesmo V12 e ele pegue em outro extremo. Mas a tendência é que siga a direção, né, dos carros de rua e cada vez vão ser motores mais eficientes, mais silenciosos e pouco a pouco também, né, motores elétricos, enfim. Essa é a direção, mas eu gostava muito sim. A maior diferença, enfim, é o barulho. Sem dúvidas é o barulho e também a adrenalina que aquele barulho te dá. Quando você entra numa curva com o motor berrando, acho que até aumenta a sensação de velocidade. E para quem tá assistindo, o último ano que eu fui à Fórmula 1 foi exatamente foi no GP em que o Massa passou, todo mundo gritou campeão e o Hamilton... Tava lá. Então a gente tava lá junto, a gente gritou junto. Eu tava lá ouvindo rádio louco, tomando chuva, e depois fiquei muito puto, como eu xinguei o Hamilton, mas hoje sou um grande fã do Hamilton, mas enfim. Na verdade, 2008 foi o último ano, a culpa não e que ainda era aquele motor aspirado, né? Não, eu xinguei pra caramba o Glock. No final da reta oposta, o Glock, pipoqueiro, pô. Foi pipocou. Mas aí no final da reta oposta, o motor V8 vinha explodindo no final da reta oposta. Uma coisa maravilhosa aquilo. E o que deixava a gente interessado pelo assunto. Depois que virou um motorzinho menos barulho, aí perdeu um pouco, pelo menos para mim, perdeu um pouco do encanto de ir ao autódromo. Mas continua assistindo em casa. Pois não, Sérgio? 2008 eu estava lá também e foi a maior brochada. Eu estava no setor G ali, né, na reta oposta. E aí eu também me apaixonei pelo barulho. Em 2015 eu voltei, eu falei, gente, isso aqui não é Fórmula 1 não, parecia jogo de tênis. Pô, silêncio. Não, mas teve um negócio também, melhorou desde então. Então quando mudaram para os motores turbo, cara, era horroroso, parecia sei lá, parecia um tratorzinho o barulho do motor, ridículo.
Mas melhorou. Agora a Fórmula 1 não tá aquele negócio assim. Cara, eu lembro que no táxi, chegando assim no autódromo, tava caminhando perto da pista, assim, você já tinha que botar o tapão de vidro. Tem gente, quem não foi, não acredita, acha que eu tô exagerando. Cara, quando você tava na reta, se o carro passava, doía, não dava pra não tapar o vidro. Então, enfim, mas agora não tá tanto assim, mas pelo menos tá um barulho mais bacana. Esse aí, 2015, horroroso. 2014, 2015, até 2016 tava horroroso. Depois melhorou. Aqui, lá em Interlagos, é engraçado o seguinte, setor G, que é o setor descoberto ali na reta oposta, às vezes tá com sol e lá na curva da reta dos boxes tá chovendo. O cara te vende uma capa de chuva a R$5, começa a chover, vira 30. Ele toma aqui R$30, fala, mas que é isso? Há 10 minutos atrás era 5, então por que você não comprou? Não, e os bonés? E os bonés de casaco de equipe e tudo? O cara vem diante da corrida, sei lá, não vou botar um preço aqui, mas depois da corrida, o cara, ele te dá de graça, quase. Exatamente. Não, e tem também a velha história do espetinho. Dos espetinhos Mimi. O espetinho, quanto é o espetinho? R$45 o espetinho. E um copo de cerveja. Um copo até o copo era bacana de guardar. Um copo de cerveja, R$50. É um negócio de maluco. Deixa eu fechar com o Alexandre. Nossa senhora, que cerveja essa aí? Era caro. Mas o problema não é a cerveja, é no autódromo lá que a turma passava o rodo mesmo. Ô, Ale, pra fechar com você daí, Ale, por gentileza. Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí, não, porque rolou um probleminha. Onde é que tá Alexandre Silva? Não tá dando pra ouvir o Ale? Pois é. Bom, então, de qualquer forma... Ô, Everton, só enquanto o Ale não aparece, ô, Sérgio, qual que foi a última vez que você conversou com seu pai? Com meu pai? Falando direto com ele, né? Todo mundo em casa. Que o Atlético tá acertando agora nessas semanas pra reforçar o time? Teve esse papo? Não, com meu pai não falo nada de futebol, não. Ele já tem bastante coisa de futebol ali na cabeça, eu tenho não falo. E também não conheço nada de futebol, então não falo tanto sobre isso. Eu sempre me preocupo, procuro saber se tá tudo bem e tal, mas é só isso. Eu, por exemplo, vivo isso com o automobilismo, sabe? Eu passo minha vida inteira, os meus dias inteiros, preocupando com o automobilismo, resultado, isso, aquilo. A pior coisa é que acaba que todo mundo, como sabe que você faz aquilo, sempre vai falar daquilo com você. E a melhor coisa é quando alguém fala de outra coisa. Então eu respeito isso e portanto não sei. Bom papo. Obrigado pelo papo. Seria um assunto... eu sou apaixonado por carros, por Fórmula 1, CJ. A gente gosta muito e seria um papo para muito mais tempo, mas lamentavelmente não temos. A gente queria... obrigado, pessoal. Foi um prazer falar aqui com vocês. Aí. Queria mandar um abraço também para todo mundo que tá ouvindo aí o programa e desejar muita força nesse momento difícil. Eu tô aqui no Japão, na situação já bem melhor, né? Aqui, por exemplo, eu posso sair na rua, eu faço tudo normal, sabe? O metrô cheio, tudo cheio, mas é outra realidade e eu me preocupo muito com minha família, amigos, com todos os brasileiros que estão aí. Quero desejar muita força, pedir para todo mundo seguir as instruções aí das autoridades, né? E que logo, se Deus quiser, as coisas já vão melhorar. Certamente. Obrigado, Serginho. Grande abraço, sucesso pra você aí. Próxima vez que você vier a Belo Horizonte, Serginho, a próxima vez que você vier a Belo Horizonte, rapidinho, em volta da Lagoa da Pampulha, vamos disputar ali uma Fórmula 1 Mille. Eu com o meu 86 e você a pé pra ver quem chega mais rápido. Rapaz, pelo menos uma bicicleta. 9h38, pessoal, vamos pro rápido intervalo. Obrigado, Serginho. Serginho, Valeu, Serginho. Piloto da RBR.